o sepultamento. Depois disto, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas ocultando-se por medo dos judeus, rogou a Pilatos para que tirasse o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então ele veio e tirou o corpo dele. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiu de noite a ele, Jesus, trazendo quase 100 litras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram então o corpo de Jesus e o ataram em bandagens de linho junto com aromas, como é costume entre os judeus, ao prepararem o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um horto, e neste horto havia um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado ainda. Ali, portanto, por causa da preparação dos judeus e por estar próximo o sepulcro, colocaram Jesus. Agradecemos ao Mestre Jesus pela bênção de mais uma vez estarmos juntos neste estudo. Vamos pedir aos amigos que fechem os olhos por alguns minutos e sintam a energia que emana desta linda canção. Que está sozinho,
estou com você. Relembrar o sepultamento de Jesus hoje poderia talvez envolver o nosso espírito num sentimento de tristeza. Nós poderíamos até recair naquele pensamento de que, como alguém tão bom e tão justo pode ter sido condenado à morte de cruz. A mensagem dessa passagem é simples, mas muito consoladora e nos enche de esperança. O sepultamento de Jesus testifica que ele realmente havia morrido e que alguns dias depois, em espírito, aparecendo para os seus discípulos primeiramente e depois para mais de 500 de pessoas em cima de um monte, a humanidade receberia a maior das notícias. Ninguém morre, somente o corpo tomba, o espírito continua vivo. E foi esta a lição que Jesus ensinou para Nicodemos. Numa noite, quando este coração inquieto foi ter com Jesus, o mestre lhes disse: em verdade, Nicodemos, ninguém conhecerá o reino dos céus sem nascer de novo. Naquela noite, o sol de bênção começava a despertar no horizonte, trazendo consigo a notícia da reencarnação. Ter certeza da sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico nos faz olhar para a vida na Terra com novos olhos. Nós amadurecemos a nossa responsabilidade diante dela, trabalhando, servindo, para que o reino de amor seja edificado dentro de nossos corações e que em um breve espaço de tempo de 80 a 100 anos não é possível ser construído. As bênçãos da reencarnação, né, meus amigos? A certeza que nos tirou do materialismo e nos fez olhar para as estrelas, esperançando um dia habitá-las. A certeza da oportunidade de repararmos os nossos equívocos, aprendendo sempre com eles, para que nós consigamos fazer diferente depois. A oportunidade única de aprendermos a amar. Nicodemos, coitado, ele saiu daquela conversa com Jesus sem conseguir entender essa história de nascer de novo. Mas Jesus, quando quer ensinar algo para alguém, ele ensina. E ele sempre quer, né? A exemplo disso, a gente lembra de Simeão, que tomando Jesus menino nos braços e reconhecendo que aquela criança nascida em lar humilde era o tão aguardado Messias, que haveria de construir um reino para Deus na terra, tomado de emoção, pergunta para a criança como que ela ergueria um reino para Deus naquelas condições. Quando Jesus levanta a mãozinha pequenininha e bate no peito do velho Simeão, como quem quer dizer: é no coração, Simeão, é no coração dos homens que eu hei de erguer um reino para Deus. Jesus não deixa um amigo sem respostas. Assim, ele também fez com Nicodemos, que não havia compreendido a mensagem da reencarnação, da sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Quando Nicodemos vai de encontro ao corpo de Jesus, com mirra e aloés, Jesus está querendo dizer para aquele coração mais uma vez: Nicodemos, Nicodemos, olha bem para este corpo e me veja vivo, em espírito, daqui a 3 dias. Era sobre isso que eu te falava. Jesus não deixa um amigo sem esclarecimentos. Jesus nunca deixa aquele que o busca sem resposta, sem entendimento. Nós também temos uma outra mensagem bem viva nesta passagem: a importância dos laços fraternos da amizade. José de Arimateia, amigo de Jesus, era membro do Sinédrio e mesmo assim foi até Pilatos rogar pelo corpo de Jesus para que ele pudesse ser sepultado como merecia, emprestando-lhe um túmulo que era próprio, que estava previsto servir toda a sua família.
sendo membro do Sinédrio, sabia dos riscos que ele corria, mas que para aquela ocasião isso muito pouco importava, porque servir um amigo querido para ele era o mais importante. Simão, tu conheces a alegria de servir um amigo? Perguntou o mestre para Pedro quando foi questionado da transformação da água em vinho lá em Caná, segundo relatos de Humberto de Campos no livro Boa Nova. Nós conhecemos a alegria de servir um amigo? Nós estamos trabalhando de modo que esses laços estejam sendo construídos em nossas relações? Jesus disse aos seus discípulos que não os via como servos, mas como amigos queridos, porque ele havia ensinado para eles aquilo que ele havia aprendido com Deus. Disso, a gente reflete que ser amigo não é ser aquela pessoa que bajula, que passa a mão na cabeça quando alguém se equivoca, mas aquele que apoia nos momentos complicados da vida, que consola, que ouve, que esclarece, que suporta, que aceita o outro como ele é, mas que não perde a oportunidade de dizer: olha para lá, olha para as estrelas, você é de lá, você não é daqui. Jesus, mesmo antes que soubéssemos, fazia e faz isso conosco, nos mostra o céu. Muito obrigada, meus amigos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Paz, bem, doçura e alegria para as nossas vidas.